vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Deus aplique em nossas vidas sua palavra, repetindo aqui a leitura que já foi apresentada. O livro de Apocalipse apresenta muitos acontecimentos grandiosos. Mas neste capítulo, especificamente esses versos de 11 a 15, é o lugar que encontramos muita grandeza. Grandeza no que concerne a descrição do cenário desse texto. E daqui a pouco eu vou mostrar ali, mas agora não. Mas podemos contar com 13 coisas grandes que aqui aparecem. 13 coisas. E ao ver essas coisas, nossa mente deve refletir na seriedade com a qual Deus trata o mal. A seriedade com a qual Deus trata o pecado. A seriedade com a qual Deus trata o incrédulo, o rebelde, que desprezou Jesus. O crente ama a Deus, e por isso ele ama os irmãos, ama a sua igreja, que é o povo de Deus. A gente tenta tirar da cabeça das pessoas, mas é tão difícil. Quando se fala em igreja, alguém pensa logo no prédio. Eu amo aquela igreja, como se fosse um prédio. Na tribulação, vai ficar o prédio. Ela não vai subir, ele não vai subir. Aqui é apenas o lugar onde a igreja se reúne. A igreja são os irmãos. Você concorda com esses irmãos? Esses irmãos, primeiro, eles concordam com a Bíblia, concordam com Deus, concordam com o que Jesus Cristo fez e é. Então você concorda com eles agora também? E por isso a importância de relacionar uma coisa a outra. Nesse texto fala sobre coisas escritas. E até livro de Hall, com a sua singularidade, peculiaridade e seu valor distinto, apresenta-nos aqui o livro da vida. Apresenta-nos aqui o livro de registros que vão entrar no céu. Tem um registro, quem não está lá não vai entrar mesmo. E quem está lá tem o prazer de rolar-se aqui na terra também com os demais irmãos que têm o mesmo pensamento, mesma mentalidade, o mesmo amor, o mesmo entusiasmo. A menos que seja apenas fazer de conta. Bem, mas nós tratamos de realidade, então a gente entende isso, que todo mundo está tratando de realidade, não hipocrisia, que não cabe no meio do povo de Deus, na sua vida nem na minha. Então, aqui é o juízo final. Aqui é exatamente a descrição
do grande trono branco, o juízo final. Quero dizer para você que aqui não tem crentes sendo julgados. Aí você diz, mas por que então está me mostrando isso se não tem crente lá? Bem, vá que alguém descobre que não é crente ainda. Olha aí o valor, a importância. Porque só por estar presente aqui não significa que você já é salvo. Se descobre que o teu nome não está lá, então é bom cuidar enquanto é tempo, porque depois que morrer não tem mais como colocar o nome mais não. Aquele negócio de colocar para fazer algo para alguém que morreu, depois que morrer, é balela, isso aí é coisa que é apenas para ludibriar as pessoas, tentar uma consolação vazia, que não vai responder à realidade. Ninguém sairá do inferno por alguém fazer algo por ele. Ninguém irá também para o inferno se tiver o nome arrolado aqui nesse livro, o livro da vida. E é o livro da vida do Cordeiro, então aponta para Jesus, é o Senhor Jesus. Olha aí, o valor dos crentes está informado acerca disso. E aqui nós temos o cenário das coisas grandes, das grandezas. Eu vi o pastor Benjamin pregar isso lá em Currais Novos, no final dos anos 70, sobre essas coisas grandes. Ele pregou aqui também, mas eu me refiro mais às primeiras vezes que eu ouvi. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é um grande trono branco. Um grande trono. É grande porque se trata de uma relevância significativa no universo inteiro. É algo ímpar que não teve antes. Vai acontecer exclusivo nesse tempo. O juízo final não é apenas para quem for daquele tempo, mas é desde do tempo de Adão, Abel e Caim. Se bem que Adão não está aqui, nem Abel. Caim já é diferente. Mas é desde o Éden até o fim do mundo, até as últimas pessoas do final do milênio. Sim. Então, imagina a quantia de pessoas. Grande trono branco. A brancura fala de justiça. Aqui não haverá misericórdia, irmãos. Aqui não há um tempo de misericórdia. É o tempo de reta justiça. Ninguém se desculpa. Vai apenas ficar calado e dizer, balançar a cabeça, sim, Senhor, fui eu, sou culpado. Não tem como fugir. Mas, se alguém chegou a esse ponto sem ter cuidado, então é um grande trono branco. Mas nesse trono aparece um grande juiz. E aquele cuja presença vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para ele. Isso é por causa do grande juiz que chegou e sentou lá com suas vestes. E até a terra fugiu da frente. É grande esse juiz. Não é qualquer pessoa. É um juiz reto, justo, só brancura naquele trono. Não haverá mais misericórdia. Não adianta chorar. Não adianta lagrimejar, reclamar. Não adianta. Toda boca se calará e será culpado perante Deus. Romanos 3,19. É um grande juiz. Terceiro, uma grande multidão. Deixa aparecendo aí, já só as partes, aparecendo só a parte que eu vou falando, certo? Então, você consegue? Se vira aí, só a parte que eu vou falando, isso encobre os outros. Não tem como? Então deixa aí. Eu pensei que tinha como ir aparecendo devagar. Mas eu também não entendo da área digital, né?
Eu faria desse jeito se eu fosse fazer uma coisa digital, mas eu não sei fazer, né? E aí é de fé um computador, quem sabe, quem conhece aí, quem sabe, né? Mas deixa lá mesmo então, tudo junto, se for o caso. Pronto, então adapta aí. Ok, vamos lá. Nós temos então uma grande multidão, porque lá disse o quê? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Esses mortos aqui, meus irmãos, você tem uma ideia qual é a população mundial hoje? Alguém diga aí, chuta aí. Vamos dizer 8 bilhões hoje na face da terra. Mas daqui a 1000 anos, é diferente, não é? Então volte no início da criação para cá, para saber quanta gente já viveu aqui na terra e já morreu. Não é 8 bilhões apenas, é muito mais, não é? Que já viveu e já morreu, é muito mais. Antes do dilúvio, depois do dilúvio, é muita gente. Essa multidão, está falando lá, essa multidão. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Então, é uma grande multidão. Mas, em quarto lugar, nós encontramos um grande julgamento. Porque disse, vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Estão lá diante do trono, isso é o julgamento, é o grande julgamento. É o grande julgamento que estará acontecendo, o julgamento de Deus. E Deus não se zomba, não se brinca com Deus. Aqui tem um grande julgamento. Mas também nós encontramos uma grande audiência, postos em pé diante do trono. Uma grande audiência, cujos réus ficam em pé, não tem cadeira para sentar, não pode sentar. Esse réu ficará em pé diante do juiz e vai ter que confirmar aquilo que é apresentado com segurança nesse julgamento eterno. Então, um grande julgamento. Mas nós encontramos uma grande aglomeração social. Grande aglomeração social. Por que uma grande aglomeração social? Lá está uma grande multidão, nela tem o quê? Quem? Grandes e pequenos. Grandes e pequenos, isso é, classes sociais diferenciadas. Não faz diferença para Deus, tudo vai estar lá. O grandão que pensava que era alguma coisa, vai estar lá também prestando contas. O pobre que pensava que era alguma coisa também, e por isso não quis Jesus, vai estar lá também o pequeno, mas vai estar lá também sendo julgado. Sem distinção social. Grandes e pequenos. Grande aglomeração social. Mas, seguindo, você vai encontrar uma grande biblioteca. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram o quê? Livros. Ô Jacques, deixa o texto lá. Não se preocupe com essa parte, deixa o texto lá, o texto da Bíblia, certo? Grandes e pequenos. E diz mais, então se abriram o quê? Eu quero ver lá os livros, cadê os livros? Lá no outro, anterior. Aí, exatamente. Então se abriram livros. Não foi um livro aberto, mas foram livros. Porque aqui são livros que formam a grande biblioteca universal
onde estão os nomes de todos os perdidos de toda a história mundial. Haja livro. A vida da pessoa está em ata lá, descrita. Os livros serão abertos para mostrar, está aqui, dia tal, tal hora aconteceu isso. Você teve a oportunidade de tal dia, tal hora. Quem falou foi fulano de tal, quem pregou. Está aqui o RG dele e tudo mais. Então, são provas incontestáveis diante do grande juiz. Tem uma grande biblioteca que serão abertos livros. Mas também, você vê, no mesmo verso 12, se abriram livros. Ainda outro livro agora, de livro a livro. Então, agora tem um grande livro, é o outro livro, o livro. Esse é o livro da vida. O livro da vida. Eu vou tirar daqui, Jacques. O livro da vida. O livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, o livro da vida foi aberto. A nossa preocupação é com esse livro, porque esse tem a ver com a gente. Esse tem a ver com a gente. Os outros não, a menos que você não seja salvo ainda. Se é salvo, a vida vai evidenciar uma rendição total a Cristo. Senão, pode implicar que você tenha alguma dificuldade. Mas aqui o livro da vida tem a ver com todos os crentes. O nosso nome está lá, o meu nome está lá. Teve um irmão Geraldo, mas não foi irmão Geraldo aquele que era daqui não, mas vamos dizer que foi ele, né? Alguém estava falando sobre esse livro e sobre o céu. E ele disse, olha, se eu chegar no céu, vou dizer, pode olhar que o meu livro está aí. Se tiver com J, é porque é raro, mas é eu. Então, só vai entrar lá quem tiver com um livro, o nome é nesse livro. E esse é o livro da vida do Cordeiro. Jesus tem esse livro e ele pagou pelo pecado de toda a humanidade e só entra lá os que estão inscritos nesse livro. E se você não quis, você rejeitou, você não quis entrar para essa realidade, a vida que Deus concede é porque você escolheu estar naquela multidão dos livros que vão ser lançados no lago de fogo posteriormente. Então, o grande livro, o livro da vida. E aqui disse, os mortos serão julgados. Aqui é o grande julgamento. Os mortos serão julgados. Foram julgados segundo as obras, conforme o que se achava inscritos nestes livros. Então, aqui nós temos uma grande quantidade de provas. Grande excesso de provas. Você não vai ter que... Você não. Quem não é salvo, né? Não vai ter que questionar, porque tem provas, mais provas, mais provas. Não tem como questionar. Excesso de provas até. Por isso, Romanos 3,19, toda boca será calada e todo mundo será culpado perante Deus. Então, grande quantidade de provas nos livros registrados, com detalhes e com filmagem ainda mais. A câmera de Deus vai mostrar tudo isso. Essa invenção de câmera foi baseada no que já existe. As câmeras de Deus são perpétuas, eternas. Pois é. Então, mas tem também, está tendo julgamento e então é muita gente, mas está faltando gente. Está faltando alguém. Espera lá. Morreu no mar. Espera aí, mas
já está no inferno, está no inferno, está no abismo. Aí disse, aqui ó, verso 13, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. O inferno vai entregar todos os seus mortos. Aqui há uma grande ressurreição. Uma grande ressurreição. Grande quantidade de provas, grande ressurreição. E aqui nós encontramos também um grande critério. Olha o verso 13. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Julgamento coletivo, sim, mas individual, um por um, individualmente será julgado. Todos estão em pé lá, mas um por um vai prestar conta dos seus atos da sua vida. Porque, para que esse julgamento todo? Vamos já depois lembrar isso aqui. Por que isso deve acontecer? Bem, mas vamos continuar primeiro. Grande critério, que é o critério individual, cada um por si, e a gente tem mostrado no Salmo 23, a individualidade da salvação. O Senhor é o meu pastor, meu, individual. Paulo, apóstolo, disse, se com a tua boca, teu coração creres, então, individual. E aqui é um por um o julgamento. Aí vem a grande morte. Aí vem a grande morte. Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Esta é a grande morte. Para quem está vivo hoje, tem um adágio que diz sobre quem está vivo hoje, sobre a morte. Como é que diz? Só não tem jeito para a morte, não é? Só não tem jeito para a morte. Para tudo, só não tem jeito para a morte. Tem jeito também. Tem jeito também. Qual é o jeito para a morte? A ressurreição. É a ressurreição. Quem crê em Cristo não morrerá eternamente. E pode ser que nem seja preciso passar pela morte se for arrebatado. Mas aqui, o caso aqui tem uma grande morte, que é a morte daqueles que passaram perdidos sem Deus para a eternidade. Essa não tem jeito mais. Não tem jeito. Para a morte física tem jeito, que é a ressurreição do corpo. Para a morte espiritual, que é a separação de Deus, tem jeito, que é a reconciliação por meio do Evangelho. Mas para a morte eternal, essa morte aqui não tem jeito. Está determinado que entrar para lá, tchau. Mas vai aqui, por último, a grande certeza. Agora pode mostrar lá, Jacques, por favor. A que você fez lá, estava fazendo lá, está pronto aí? Pode ser o anterior, se não for ele, ok? Mas eu quero tudo de uma vez. Eu estou cobrando demais, não estou... É fácil, né? Para quem não entende é fácil, né? Ok. Então, o grande trono branco, nele tem um grande juiz, uma grande multidão está na frente, e é uma aglomeração de classes sociais diferenciadas, e é uma audiência que requer que o réu fique em pé o tempo todo, e as provas excessivas vêm por esses livros da grande biblioteca. Prossiga, por favor. E então aparece um grande livro, e está acontecendo um grande julgamento, maior da história, e
já disse, a grande quantidade de provas e a grande ressurreição, porque vai sair do abismo. Quem estava lá, pensa que se livra não, já estava no inferno e vai sair de lá para ser julgado. E o grande critério é individual, a grande morte, a grande certeza. A grande certeza está aqui. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu quero botar para o lado contrário aqui do que está dizendo. Não vai entrar no lago de fogo quem tiver com o nome no livro da vida. Porque o verso 27 já deixou claro isso. E aqui está dizendo exatamente que é quem não tiver o nome no livro que vai para lá. Então quem está com o nome no livro da vida não vai. Amém? E por isso a checagem, tempo de checagem aqui na terra, tempo do check-in. Vai viajar de avião, chega no aeroporto, tem que fazer o check-in para poder estar pronto para pegar o voo. Tem gente que vai pegar o voo para a eternidade e não se preocupa em fazer o check-in, saber exatamente sua passagem como está tudo confirmado, tudo botado direitinho lá. Na hora você pode entrar e voar, ou você não sabe nem para onde é que vai. Então deixa que alguém vai te levar, não se preocupe não, que alguém que está perdido num canto e que foi vítima de alguma coisa errada, deixa que a polícia leva, né? Deixa que a polícia leva. E aqui os anjos vão levar para o lugar errado. Os anjos de Deus não, Deus vai usar, vai encomendar, mandar direto para outro canto aqueles que não estão preparados com o nome do livro da vida. Então, irmãos, aqui Apocalipse é uma advertência. Agora, volto lá onde disse: por que esse grande julgamento tão minucioso, com obras, com provas e mais provas, documentos sendo tirados do porão do arquivo da biblioteca universal, e então para mostrar a cada um a sua sentença? É porque esse julgamento, as consequências é eterna. É eterna. Você vê o quanto não faz sentido o aniquilacionismo? Não faz sentido o aniquilacionismo? Aquela ideia de que alguém, não, depois, tudo bem, eu vou para o inferno, mas é um foguinho que pega assim, acaba e acabou. Não, aqui, se fosse assim, não precisa saber esse julgamento todo, não. Bastava queimar lá e pronto. Não ia perder tempo, não. Mas tem que saber o grau de intensidade do réu. Porque tem réu ruim, mas tem réu ruim, e tem réu pior do que ruim. Não tem? Tem todo tipo de réu. E a graduação para ele é justa aos olhos de Deus, com os registros por ele estabelecidos. E ai daquele que não se preparou e que chega a esse ponto. Para que os pecadores não cheguem lá sem retorno. Você que tem que mostrar para eles: ei, já estás com o nome no livro da vida? A gente canta muitas vezes: seja bendito o Cordeiro que na cruz, às vezes nem dá conta da seriedade, da grande condenação que estava sobre nós. Como Hebreus 2, 4, como escaparemos nós, versos 3 e 4, né? Se negligenciarmos o quê? Tão grande salvação. É grande a nossa salvação. Quem não reconhece isso vai brincar de religião. É legal essa igreja, eu quero aqui, porque aqui é legal, dá certo para mim. Eu posso fazer o que eu quiser, não tem muito compromisso aqui. É legal para mim aqui. É uma religião isso aí, uma religião. Você vai achar em todo canto aí. Mas seriedade, compromisso com Deus verdadeiro, cuja palavra é verdade, é fiel, viva e eficaz, e que deve moldar nossas vidas, como será aí para a conferência desse mês, aqui no final do mês, o poder transformador da palavra, com o pastor Neto. Então, nessa realidade, é diferente. E esse livro termina lá dizendo: continue o limpo sendo mais limpo. Quando eu venho para o culto, eu tenho cuidado para tomar banho. E me lembro de Apocalipse: o limpo mais limpo, o sujo mais sujo, né? O limpo mais limpo, o sujo mais sujo. Eu estou lembrando isso, né? O limpo seja mais limpo, então se limpa direito, né? Se lava direito, né? E então, para ilustrar
essa realidade. Muita gente está aí de qualquer jeito, não quer saber se está limpo ou sujo para a eternidade, não. A vida é cheia de pecado por dentro, de pensamentos errados e não quer se corrigir. Isso é um problema, um perigo. Então, irmãos, a palavra alerta a gente e é prática para a gente e deve ser partilhada com aqueles a quem amamos e não queremos que vá para a perdição eterna, porque é real. É real. E de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Senhor nosso Deus, nós damos graças porque tanta grandeza, Senhor, real, mas o mundo está brincando e às vezes tem crente batendo palma, infelizmente, compactuando, mas nós queremos pedir para que estejamos no temor do Senhor, submissa à tua palavra, uma igreja que se dobra ao Senhor verdadeiramente, cuja palavra é nossa regra de fé e de prática mesmo. Isso é maravilhoso, Senhor. Muito obrigado. Se tem alguém, Senhor, que não está pronto com o nome no livro da vida, hoje é noite de inscrição. Inscrição por se arrepender do pecado e abrir o coração para Jesus, dizer: Senhor Jesus, eu transfiro para Ti a minha confiança. Eu sei que o Senhor pagou por mim. Eu quero Te receber, eu quero o perdão, eu não mereço, mas eu peço Tua misericórdia e graça. Sei que haverá um tempo que não haverá mais misericórdia, mas hoje o Senhor tem, e por isso eu peço que me ajuda, Senhor, me purifica, me limpa, eu Te aceito hoje. Tem alguém que quer tomar decisão para Jesus? Levante a sua mão como sinal de sua fé, seja no auditório presencial aqui ou no virtual. Fale conosco depois e saia decidido para a glória e louvor de Deus. Amém? Nós vamos ficar em pé.